Alô, bom dia, turma. Oitavo ano é com prazer que falo com vocês, da Escola Santa Rita, tá? Mas aí todos os oitavos anos aí dos fundamentais, se quiserem acompanhar o vídeo, é claro. Essa aula nós vamos falar sobre os aspectos econômicos da América Latina. Para falar os aspectos econômicos da América Latina, é interessante a gente entender, nós estamos falando de países subdesenvolvidos, tá? Subdesenvolvidos, popularmente falando, países pobres. Sim, claro, países pobres, sim. Porém que tem uma disparidade, o que é isso? Tem uma diferença nesse aspecto. Nem todos os países que estão ali dentro, englobados na América Latina, eles têm a sua economia igualitária. Não, tem uns que são mais desenvolvidos do que o outro. Prestem atenção. Eu não estou falando aqui em desenvolvimento se comparado aos países desenvolvidos potencialmente com os países da Europa, como os Estados Unidos, Canadá, como alguns países da Ásia, Japão, entre outros. Não é nesse contexto. Eu estou falando no contexto entre eles da América Latina, alguns países que se destacam, é claro, nesse desenvolvimento, tá? Porque tiveram um processo de industrialização, tá? E essa industrialização chegou mesmo tardia, ou seja, tarde em alguns aspectos, eles vão se desenrolar economicamente um do que o outro. Lembrando também, meus queridos alunos, que o aspecto econômico desses países vai estar associado às questões agrícolas da América Latina também. Aí a gente vai aprender um pouco sobre isso. É claro, anda com o professor Anderson Batalha de Geografia, vai lá, dá um likezinho, se inscreve no canal para ajudar esse processo geográfico aí, nessa descoberta. Ok? E esses aspectos econômicos da América Latina, eu destaquei 3 países, Brasil, México e Argentina, que eles têm em comum que é a sua industrialização, desenvolvimento industrial nesses países. Eu estou falando do Brasil, que chega de uma forma mais tardia, aí por volta de 1930, 1950 em diante. México e Argentina também tem esse processo econômico, claro, é evidente, tem esse processo industrial, porém não é destacá-lo nessa tecnologia avançada como é em outros países. Volto a dizer mais uma vez. Por quê, professor? Porque nesses países a industrialização chegou tarde, né? Chegou de forma tarde. Enquanto na Europa já existia a primeira revolução industrial a partir de 1750, o Brasil, por exemplo, foi aparecer depois de 200 anos, ó, a diferença. Ó, depois de 2 séculos depois. Então, nesses países o processo tecnológico já é muito mais desenvolvido, já é muito mais tecnológico mesmo, né? Mas no Brasil, México e Argentina, esse processo é muito devagar, é muito arcaico ainda, a industrialização ainda é muito primária, tá? Claro, voltado aos aspectos econômicos, estou falando dos aspectos econômicos da América Latina. Outra coisa que é interessante a gente frisar aqui, e por que, professor, isso aconteceu na América Latina? Se poderia o processo de industrialização pelo mundo? Um dos aspectos, é claro, que o século XV começa o processo de colonização nos países da América Latina. Esse processo de colonização foi uma colonização de exploração. Nós podemos classificar a colonização em duas. A colonização de povoamento, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os ingleses entraram lá e povoaram, foram para morar, tiveram um processo totalmente diferente do que aconteceu na América Latina, que foi uma colônia de exploração. Então eles exploraram toda a matéria-prima, né, todos os recursos, né, associados à mão de obra escrava, né, e eu estou falando dos nativos, já falamos sobre isso anteriormente, sobre os incas, os maias, os astecas, os índios também que viveram no Brasil, aí, os tupis, enfim. E aí esse processo de escravidão, juntamente com o processo exploratório, fizeram com que essa região ela não tivesse esse desenvolvimento. Foram só as questões mesmo de exploração dessas colônias. Nós servíamos o quê? As colônias, eles pegavam nossas riquezas e levavam para as metrópoles. As grandes metrópoles, o que são grandes metrópoles? Eram os países desenvolvidos, no caso aí, naquela época, é claro que se tinha os países, as mães das navegações, Portugal, Inglaterra, Espanha, né? Entre outros países. E os países subdesenvolvidos gerando, isso aí é uma consequência desse processo exploratório, dessa colonização de exploração, é que os países se tornaram países subdesenvolvidos, ou seja, dependentes da economia, dependentes da tecnologia, tá? Dependentes de diversos aspectos. Os países têm em comum, além de serem colonizados,
de uma colônia exploratória, eles se tornaram países subdesenvolvidos, tá? Como eu já coloquei aqui, a colônia de exploração, tá? Outra coisa que é importante a gente frisar é que todo esse processo, todo esse sistema econômico, né, se dá principalmente pelos aspectos agrícolas na América Latina, né? São países que tiveram, claro, seu desenvolvimento industrial atrasado, eu já disse isso anteriormente, né? Mas a importância das atividades agrícolas, gente, nesses países, principalmente para o processo de exploração, tá? Acarretaram em dois principais aspectos: o plantation, tá aí em cima, e as monoculturas. Que plantation é as monoculturas, ou seja, o que são plantation? São grandes latifúndios. E o que são latifúndios, professor? Grandes propriedades de terras, né, voltadas a uma cultura só. Isso, a uma cultura só. Isso se deu desde o período da colonização até nos dias atuais. Eu vou dar um exemplo simples, a cana-de-açúcar, por exemplo, né? A segunda economia do Brasil, a cana-de-açúcar, que a primeira foi para o Brasil durante 32 anos, 33 anos aproximadamente. A partir de 1533, 32, 33, o Brasil começa a ter as monoculturas da cana-de-açúcar, tá? Então essas monoculturas da cana-de-açúcar naquela época, né, nos remete aos dias atuais. Eu estou falando da cana-de-açúcar, teve o algodão, teve o café na região sudeste, tá? Nos remete ao que se tem hoje nos dias atuais, né? Grandes propriedades de terras voltado ao trigo, à soja, né, ao milho. A própria cana-de-açúcar é evidente nessa região nordeste, quando a gente sai daqui da nossa cidade de Almiro Gouveia, Alagoas, né, nesse sertão alagoano, e vai até a capital, Maceió, e observa que ao chegar ali, zona da mata, aquela região onde nós temos a Massapê, que é a terra, o solo de Massapê, propício à cana-de-açúcar, nós vemos grandes plantações aí de cana-de-açúcar. Por que, professor, vai atrapalhar? Porque a gente não tem uma diversidade na agricultura. Não estou falando só do Brasil, estou falando do contexto dos países subdesenvolvidos da América Latina. Já imaginou se pegasse a moda de todo mundo, de todos os grandes latifúndios, plantasse só milho ou soja? Nosso alimento, nossa mesa não só tem milho, nem soja. Nós precisamos de uma diversidade, né, de alimentos. E essa diversidade de alimentos é salvada pelas agriculturas familiares. Com os pequenos latifúndios, o que são os pequenos minifúndios, desculpa. O que são minifúndios? Pequenos pedaços de terras. Latifúndios, grandes pedaços de terra. Tá? Então, no Brasil e nos países subdesenvolvidos da América Latina, nós podemos associar ou classificar essas principais características: plantation e as monoculturas. Mas aí nós temos outras atividades agrícolas que eu vou falar a partir de agora. Nós temos a agricultura comercial, que é a agricultura voltada à questão de exportação, tá? O que é exportação? Vender, a gente produz em nossas terras, na América Latina, e exporta e vende para os países subdesenvolvidos, aí os países mais ricos. Outra coisa é a pecuária de subsistência. Exatamente. São a pecuária de subsistência é voltada à criação de gado, e já vou falar nessa questão. Uma agricultura e a pecuária extensiva. O que é uma coisa extensiva, professor? Pecuária e agricultura extensiva são a pecuária e a agricultura que tenham as técnicas rudimentares, antigas, que não tem tanta tecnologia. Países desenvolvidos, eles têm a agricultura e a pecuária intensiva. Intensiva é que tem tecnologias avançadas, grandes tratores, maquinários, um processo muito mais tecnológico. Nos países desenvolvidos, a gente vai desenvolver essas atividades também de extrativismo e, é claro, as pecuárias extensivas, como também a agricultura extensiva. Não quer dizer que nos grandes latifúndios não tem tecnologias, né? A implantação de tratores, de alguns drones, alguns maquinários, mas não é de uma forma geral no Brasil ou nos países da América Latina ter esse tipo de agricultura e de pecuária intensiva, tecnológica, né? Nós temos mais a extensiva, que são as questões mais rudimentares, tá bom? E aí nós temos as atividades extrativistas, ou seja, toda uma questão de extrativismo no Brasil, tá? A minha filha lá no fundo, participando da aula também, é geógrafa, né? Um ano e alguns meses geógrafa também, tá?
E aí, essa questão das atividades extrativistas é importante a gente entender que nos países da América Latina isso é constante. Constante mesmo isso acontecer, tá? Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal, que sustenta toda uma cadeia, né? Todo um processo econômico dos países desenvolvidos, meus amores. Tudo que nós produzimos hoje é de extrema importância para os países desenvolvidos. Para nós, os países subdesenvolvidos, popularmente falando, coloca na nossa mesa o que sobra desse processo, dessa exportação. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esses processos econômicos. A gente vai entrar no processo de industrialização, nas indústrias da América Latina, que, claro, tem seu valor. Eu já falei anteriormente, são Brasil, México, Argentina. E hoje, alguns países estão aí engateando nesse processo industrial. E a gente vai falar isso na próxima aula. Termino aqui com essa imagem lindíssima do Angiquinho, a primeira hidrelétrica do Nordeste. Claro, Delmiro Gouveia. Então, quem vem é Delmiro Gouveia, aí no interior do estado de Alagoas, no sertão alagoano, né? No sertão nordestino. Tá aí Angiquinho aí, que deu uma caracterização diferente, a mudança do espaço geográfico de um povoado chamado Pedras e na transformação, na organização desse espaço através do processo de industrialização. Ó, que bacana, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, divulguem sim, espalhem sim. Angiquinho, primeira hidrelétrica do Nordeste. Doce Energia aí. E é claro, a fábrica, né, que hoje infelizmente fechou, mas chamavam de Fábrica da Pedra, antes tinha outro nome, né? Produzia aí linhas, uma das maiores fábricas de linhas do mundo. Exatamente. Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui!